Os 9 tipos de personalidade, eles não acontecem por acaso. Eles são muito influenciados pela nossa infância. A maioria de nós teve problemas na infância. A maioria de nós. Muitas vezes a gente nem percebe se é um problema ou não. A gente interpreta como um problema. Alguns são claríssimos, alguns são óbvios, mas outros talvez sejam erros de interpretação na visão de uma criança. Então, por exemplo, a gente falou que o nosso tipo 1, provavelmente ele desenvolveu essa personalidade porque ele tendeu a desenvolver esse tipo de personalidade porque ele foi muito criticado, muito punido por cometer erros. E ensinaram para ele que ele tem que ser sempre melhor do que ele é. Quanto mais ele achar que for bom, ele tem que ser melhor que isso. Por isso ele tem aquele viés, inclusive, perfeccionista. O nosso tipo 2, provavelmente, pode ter acontecido outra coisa, mas ele aprendeu que para ter amor e carinho, como deixou aqui um depoimento o Marcos Almeida, que se ele ajudava os pais ou agradava os seus pais de alguma forma, ele recebia carinho. E se ele pedisse por si só, sem oferecer, em primeiro lugar, o carinho ou oferecer ajuda aos seus pais, ele era considerado egoísta. Então ele aprendeu que amor é uma coisa que você precisa dar ao outro. E de volta vai vir. O que nem sempre acontece, como a gente sabe. Mas é preciso dar para receber. Assim funciona o tipo 2. Já o tipo 3 foi uma criança que provavelmente ela só era recompensada pelo que ela fazia, pelas notas da escola, por ter ido muito bem nos esportes, por fazer os seus pais se orgulharem. Os seus sentimentos, de fato, eles eram ignorados, deixados de lado. Então, a admiração substituiu o verdadeiro amor por tipo 3. Eu preciso ser admirado para receber amor e carinho. Um tipo 4, talvez eles tenham se sentido abandonados quando eram crianças e se sentiram muito sozinhos. Sozinhos, isolados, separados do que ele chamava de fonte do amor. Poxa, meus pais são a fonte do amor, mas eu não conseguia vê-los nessa fonte. E eles também não conseguiam me ver. Não havia espelhamento desse amor. Então, como eles não foram vistos ou espelhados, eles se sentiram diferentes dos pais. Eu não sei o que é amor. Eu vejo nos meus pais, mas eles não veem em mim. E, ao mesmo tempo, eu não vejo eles mandarem nada para mim. Do mesmo jeito que eu vejo o amor. Olha só. É claro que dentro de uma criança, isso não é uma forma tão articulada, tão racional, conforme eu estou dizendo. Mas é uma interpretação. E como ele não tinha esse espelhamento, como ele não percebia a fonte do amor do lado de fora, ele criou a fonte do amor do lado de dentro. E ele partiu para dentro de si mesmo, observando os seus sentimentos, vivenciando os seus sentimentos intensamente e curtindo um mundo de imaginação para tentar vencer o isolamento. Já um tipo 5, provavelmente eles não receberam uma interação significativa, palpável, na base da emoção e do afeto. Ele não recebia emoção e afeto. Então não havia essa interação através dos sentimentos. E ele bloqueou os sentimentos. Talvez até os pais tenham sido muito intrusivos, controladores, dizendo tudo o que ele tinha que fazer. E como eles também não interagiam emocionalmente, ou na base do afeto, ele se sentiu muito indefeso diante dessa situação. E aí ele desenvolveu uma personalidade onde ele construiu muros em volta dele e se isolou, vivendo basicamente um mundo mental. Já um tipo 6, provavelmente ele viveu uma infância imprevisível, sem um lugar seguro para ir, com pessoas imprevisíveis à sua volta. Pai, mãe, discussões, ele não sabia como as coisas estavam hoje. O que eu faço isso? Será que eu agrado? Ou se eu faço aquilo, será que eu vou ser punido? Como que é? Como que está o humor deles? Uma criança tentando detectar o humor dos pais é uma coisa difícil. Então, como às vezes ele fazia uma coisa e ele recebia carinho, e depois ele fazia a mesma coisa e era punido ou era repreendido, ele perdeu a fé e se sentiu desprotegido. Todo mundo que teoricamente deveria me proteger não me protege. Então ele criou uma defesa dentro dele,
desconfiando de todo mundo. O mundo é algo imprevisível. Eu piso em ovos o tempo todo, não vou confiar em mais ninguém. Um tipo 7, por exemplo, talvez quando criança ele foi privado da companhia de alguém que ele gostava muito. E ele se sentiu abandonado. E como ele se sentiu abandonado, ele lidou com essa falta desse amor e carinho de alguém que saiu de perto dele, procurando distrações para reprimir o medo e a dor. E assim ele virou uma pessoa em busca de novidades, atividades, de coisas alegres para fugir da dor, sempre. Um tipo 8, talvez, ele tenha vivido num ambiente inseguro, onde ele era muito repreendido, tanto emocionalmente quanto fisicamente, talvez. E aí eles tiveram que amadurecer muito cedo, sob o ponto de vista da sua fragilidade. Ele tinha que se transformar em forte, demonstrar que ele era forte. E como ele não se sentia seguro para mostrar nenhuma vulnerabilidade, para dizer o que está doendo, para dizer o que ele queria, porque ele era repreendido e chamado de fraco, a fraqueza dele foi usada contra ele mesmo na infância. Então ele criou uma imagem, criou uma fortaleza e enfrenta o mundo como se todo mundo fosse inimigo. Eu vou ser um cara forte, vou atacar e vou impedir que as pessoas vejam a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade, eventualmente. Então a vida dele é se concentrar fortalecendo a si mesmo. E, por fim, um tipo 9, provavelmente eles se sentiram sem importância ou completamente perdidos no ambiente familiar e, quando ele manifestava as suas necessidades, ele era atacado por ter essas necessidades. Ou, quando ele se expressava, as pessoas o atacavam também na base do cala a boca, moleque, criança, vai para o quarto, você não tem que se meter nisso daqui. E aí, como ele não conseguia se expressar, tanto com relação às suas necessidades, ou tentando participar de alguma coisa, ele acabou recuando e criando um perfil discreto para a vida, de tal forma que ele, ao invés de se concentrar nas suas necessidades, ele se concentra nas necessidades dos outros para manter o ambiente tranquilo, porque se ele interferir, vai gerar confusão no ambiente. Agora, qual é a mensagem, gente? A mensagem é muito mais simples do que vocês imaginam. Tudo isso que aconteceu com vocês na vida e que fez parte do desenvolvimento da sua personalidade e que muitas vezes vem à sua cabeça no dia a dia, ou seja, você vê lá na sua infância você teve uma sensação de abandono, o outro de rejeição, o outro que precisa dar para receber, do contrário ele seria abandonado, o outro que sente falta e ele não quer sentir mais falta de ninguém porque ele sentiu muita falta quando era criança, o outro viveu num ambiente imprevisível, então o mundo é muito inseguro, o outro viveu num ambiente onde ele era cerceado, não tinha privacidade nenhuma, era controlado, então ele se isolou para que ninguém o controlasse, o outro sofreu muito, então ele passou a atacar, e assim por diante. Essas coisas não ficaram lá na infância. A maioria de nós carrega isso por conta da personalidade. São coisas que o nosso subconsciente deu de informação para o nosso ego criar a nossa personalidade. E nós, de alguma forma, refletimos isso. Por isso que eu costumo dizer que quando você tem dúvidas do seu tipo dominante de personalidade, observa a sua história, porque você vai encontrar um padrão. Na pior das hipóteses, ou em última análise, você é uma versão adulta da sua infância. Qual é a mensagem de tudo isso? Todas as vezes que você entra num relacionamento, você tem medo de abandono, medo de rejeição, medo de ser punido, você tem medo da autoridade, da hierarquia, de quem está acima de você, você não confia. Você tem medo de que sintam que você tem uma certa sensibilidade, e sensibilidade é sinônimo de fraqueza. Como é para você? A mensagem é que todas essas coisas que aconteceram na sua infância e que se você reproduzir contando para alguém, relatar para alguém,
talvez esbarre em alguma coisa que eu disse aqui, não existem mais. Mais simples que isso é impossível a gente explicar. Essas coisas não existem mais. Se você se sentiu rejeitado, não significa que você vai ser rejeitado pro resto da vida. E o que é pior, pode ser que você nem tenha sido rejeitado. Foi uma interpretação sua. Ninguém te rejeitou de fato. Você que achou isso. Como provar? Não sei. É claro que em alguns lares você tem pai alcoólatra, então se torna violento. Você tem mãe que era deprimida, então você tinha que cuidar da sua mãe quando era pequenininho, porque ela vivia chorando, se trancava no quarto. Claro, essas coisas são impactantes para crianças. E aí você acha que para ter o amor da sua mãe você tinha que cuidar dela. E aí você pensa que tem que cuidar de todo mundo para receber algum carinho, para confortar. Quando você conforta as pessoas conseguem enxergar você. Não é mais assim. Passou. O que aconteceu na sua casa na infância não significa que vai acontecer pro resto da vida. Só que você acredita nisso. Você acha isso. Você tem medo do abandono. Você tem medo das pessoas que possam te atacar fisicamente ou moralmente. Você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de ser livre. Você tem medo de não depender de ninguém, de ser independente. Você tem medo dos outros, medo da hierarquia, medo de um monte de coisa, porque você teve esse medo lá atrás. Foi marcado por isso. Só que hoje não significa que a história se repetirá. Ela vai se repetir baseado na sua crença, sob a qual foi construída a sua personalidade. A sua personalidade usou esses dados. Por isso que você tem essas sensações horrorosas de rejeição, de dependência, de apego, de inveja, de timidez, de desamor, de não ter valor. Essas coisas todas não significam que por fazerem parte da sua história, tem de se repetir. Talvez nem tenham acontecido. Certa vez eu vi um cientista que ele disse o seguinte: se a ciência um dia abrisse mão de alguns paradigmas, ela avançaria muito mais rapidamente. O que ele quis dizer? Na ciência, tudo se expressa matematicamente. Se eu não conseguir provar uma lei expressando-a matematicamente, aquilo não avança, é um paradigma. Aquilo não pode ser considerado uma lei, porque eu não consigo expressar matematicamente, é um paradigma. Esbarrei ali, não vou para frente. Ah, mas assuma, por exemplo, que seja. Não, a ciência não assume. Enquanto ela não provar, não é lei. E muitos cientistas têm esses paradigmas. E por isso, muitas vezes, eles não avançam. Nós temos os nossos. Nós achamos que o mundo é uma ameaça, desde pequenininhos. É um paradigma, é uma crença nossa. Mas se você se expor, será que o mundo vai te ameaçar mesmo? Será que é uma lei? Você criou isso como uma lei. Eu tenho que dar amor, atenção, carinho, cuidar das pessoas para receber isso de volta. Experimente começar a cuidar de você em primeiro lugar. Será que você não vai ter amor? A começar por amor por si mesmo? Por que as coisas têm que ser tais como na sua infância? É um paradigma, é uma crença sua. Se você experimentasse, eu vou me imaginar cuidando de mim e não cuidando dos outros. Vou cuidar de mim em primeiro lugar. O que será que aconteceria? Deixa eu experimentar isso aqui. Porque até então eu acho que a lei é que eu tenho que cuidar primeiro dos outros para receber de volta. Deixa eu cuidar de mim para ver o que acontece. Não é quebrar o paradigma, é fazer um experimento, como faz a ciência. E aí você consegue descobrir que aquilo que te bloqueava não é nenhuma lei. Só porque aconteceu, ou você achou que aconteceu na sua infância, não vai acontecer pro resto da vida. E estudar o Enneagrama, estudar a sua própria personalidade, significa botar em questionamento todas essas coisas. Questionar todas essas coisas. Eu só vou ter amor se eu encontrar a mim mesmo, a minha própria identidade. Só vou ter amor se eu for um cara que não demonstra fraqueza. Só vou ter amor se eu
seguir a agenda dos outros, manter tudo em paz. Aí eu vou receber amor. Ou não vou ser rejeitado, ou não vou ser excluído do grupo. E assim por diante, gente. Mas o grande desafio é você provar que aquilo que aconteceu com você na infância não necessariamente tem de ser uma lei na sua vida. E botar em questionamento. Para isso você tem que estudar o Enneagrama. E botar em dúvida. Deixar de acreditar daquilo não precisa, porque você não vai conseguir com o estalar dos dedos. Mas questione para quebrar esses paradigmas. Questione. Eu tenho certeza que você vai conseguir quebrá-los. Se você botar à prova essas coisas todas. Arrisque, duvide, questione. Olhe lá para a sua infância se as coisas eram mesmo como você imaginou. Olhe para as pessoas à sua volta, se elas são iguais às pessoas que estavam à sua volta na infância. Talvez até sejam, porque você vibra naquela frequência. Um exemplo, não é à toa que em Brasília está cheio de pilantra. Os caras vibram naquela frequência. Né? Então é raro ter alguém que se sinta bem, que seja diferente daquela frequência lá em Brasília. Então, se você vibra naquele medo que percorreu, que permeou a sua vida até hoje, você vai continuar com medo se você não colocar um ponto de interrogação nisso tudo. Tenho medo do quê? Só porque eu senti isso quando era criança, e aconteceu isso quando eu tinha uma namoradinha ou um namoradinho, e aconteceu isso com o meu primeiro casamento. Aconteceu isso porque você está vibrando do mesmo jeito. A sua crença se mantém. Eu sou uma pessoa rejeitada. Ou não sou uma pessoa que tem o valor suficiente para ser admirado, porque eu preciso ser admirado. E assim por diante. Ok?